Olá, sejam todos bem-vindos à apresentação do diagrama da dança de salão e eu sou Márcia Brasil. A apresentação será dividido em 3 etapas. O primeiro falará sobre o primeiro diagrama, comunicação dançal. O segundo, sobre o segundo diagrama, biomecânica dançal. E o terceiro e último falará sobre o terceiro diagrama da dança de salão, morfologia e sintaxe bidançal. Conhecimento. Elucidar a realidade. Elucidar é iluminar com intensidade, inteligibilidade, o conhecimento como elucidação da realidade. Realidade esta que manifesta-se como misteriosa, impenetrável, opaca, oferecendo resistências ao seu desvendamento. Na percepção da realidade, o ser humano vê o real através do seu filtro interno. Ao olhar, julga e percepciona. O professor deve ter o olhar de pesquisa, o olhar técnico. Para o professor, a leitura do mundo dançal é instrumento de trabalho. O processo de leitura ocorre em 3 níveis: o sensorial, o nível emocional e o nível racional, onde se usa o intelecto. O professor e dançarino precisa atentar-se para as diferenças entre o ver e o olhar. O ver é uma atitude involuntária, um registro espontâneo da superfície visível, onde o sujeito se acomoda. O olhar é uma atitude intencional, resultado do que se investiga, onde o sujeito pensa. O que proponho com esses 3 workshops é que o professor e dançarino desenvolva uma postura ética, científica e dançal, superando a contemplação anestesiada do ver um casal dançando maravilhosamente bem. No processo da elucidação da realidade, existe o sujeito, o objeto, o ato de conhecer e o resultado desse ato. O sujeito é quem trabalha para desvendar a trama de relações que constitui a realidade. No momento, sou apenas eu. Mas eu tenho certeza que com vocês a gente vai chegar longe e terão muito mais sujeitos na ciência dançal. O objeto é a realidade que tanto pode ser um único objeto, como pode ser uma rede deles formando um todo. Aqui no caso é um casal dançando a 2. O ato de conhecer é analítico. O sujeito interage com o objeto para descobrir-lhe, teoricamente, a forma de ser. Exige análise dos elementos. Necessita reproduzir passo por passo todos os fragmentos do processo de investigação. E o resultado desse ato de conhecer e o conceito produzido gera o conhecimento propriamente dito. A exposição da explicação é sintética, basta apresentar a lógica central dos dados da realidade que sustentam o conceito formulado. É o que eu vou fazer para vocês nesses 3 workshops. Nós vamos trabalhar esse conceito formulado. A ciência dançal gerou uma exalogia literária em que nasceram a escrita unibidançal, a gramática motriz unidançal, gramática tátil bidançal, biomecânica bidançal, gramática cinésica bidançal e a morfologia e sintaxe. Desses já foram lançados 2 livros, a escrita unibidançal
e a gramática motriz unidansal. Começa agora a comunicação intralinguística do primeiro diagrama da dança de salão. É o elemento linguístico que tem o sentido aprendido somente através do contexto, ou seja, só passam a ter um significado quando acompanhados de outros. No caso da dança de salão, acompanhados da comunicação musical, comunicação tátil e da comunicação proprioceptiva. Vamos começar a pegar fogo com a comunicação musical, onde ouvimos e identificamos se é um bolero, se é um samba, se é um fox, se é um forró, se o compasso é binário, se é ternário, se é quaternário como o bolero. Se você vai dançar um tango, então você vai utilizar os tempos em mínima, cada movimento. Se for um bolero, cada movimento será acompanhado de uma semínima. Se você for dançar um samba, será uma semínima e 2 colcheias. Mas se você for dançar o mesmo samba com o passo do samba no pé, serão uma colcheia e 2 semicolcheias. Amigos de profissão, é importante compreender que, por exemplo, aqui na partitura do Trem das 11, que eles colocam os sons e os tempos no compasso em termos de música. Quando você dança, você utiliza esses mesmos compassos, mas você fará movimentos, compassos e frases bidançais em tempos musicais diferentes. Então, o passo no compasso é bem diferente de uma partitura musical, ok? Vamos agora para a segunda comunicação sensorial, a comunicação tátil, que, quando o comunicador ouve a música, o ritmo e os tempos, ele define o passo e vai passar isso para o receptor através da comunicação tátil. Então, é importante, de suma importância, entender que primeiro o comunicador precisa passar para o receptor as direções e posturas bidançais através do tato, para só depois ele passa a informação para o corpo dele, como vamos olhar mais à frente, para que façam os passos os dois em sincronia, não necessariamente os mesmos movimentos e os mesmos tempos, mas ele ter certeza que ela entendeu o que ele quer, ok? Bom, vocês observem que há alguns slides atrás, vocês viram uma partitura musical. Lembra que eu falei a diferença entre ver e olhar? Agora, eu gostaria que vocês olhassem para essa partitura bidançal de dança de salão. Notem que na parte superior tem a parte de cima do corpo do comunicador, o cavalheiro, os braços. Notem que a receptora está em vermelho, é a mulher. Se vocês observarem na parte de baixo, são as partes inferiores das pernas, tanto do comunicador quanto do receptor, que está em vermelho. Notem, amigos de profissão, olhem e observem que a comunicação tátil, lá nos braços dele, os tempos musicais são diferentes da partitura da postura do corpo dele, do tronco dele, que está abaixo. E, se você observar, o movimento dele é diferente da dama.
O tempo também é. E se vocês olharem na parte das pernas, o movimento da dama é em um tempo diferente do tempo da perna do cavalheiro, que é diferente tanto do corpo dele como do outro, por causa da comunicação tátil para os dois emitirem aquele movimento bidansal. Assim como os lábios se movimentam e a língua tocando no palato para juntos emitirem um som. Assim é no dançar a dois as diversas danças de salão. Só que no dançar a dois, utilizamos a postura bidansal para os dois formarem os lábios bidansais e o braço direito do dançarino, comunicador, se tornar a língua bidansal, que irá tocar, não no palato, mas em diversas partes da cintura escapular do receptor, para juntos não emitirem um som como os lábios bucais, mas para juntos emitirem um movimento bidansal, ou seja, não emitem som, mas emitem movimento bidansal ao dançar a dois. No aparelho fonador, os lábios fazem parte, assim como a língua, o nariz, as pregas vocais, etc. No processo da fonação, os articuladores são aqueles que se movimentam para a realização dos sons da fala. Os lábios se movimentam junto com a língua, que toca as várias partes do palato, assim como as pregas vocais para a realização desse som da fala. Você mesmo, para articular um som ou fonema, precisa primeiro aspirar o ar, atrair o ar aos pulmões e, quando expirar, usar o aparelho fonador para expressar o som ou fonema. Se você observar aqui nesses fonemas do alfabeto internacional, as consoantes vêm mostrando a formação desses sons, se eles são bilabiais, lábio dental, se você olhar na fileira vertical, se ele é nasal, se ele é bucal. É interessante você observar, por exemplo, o P e o B. Eles são formados, os sons, os fonemas bilabiais, pelo toque dos dois lábios. Vem mostrando outros que são o V, por exemplo, é lábio dental, e por aí vai, você vê o palatal mais à frente. Então, é importante conhecer para compreender a formação desses fonemas. Na dança de salão, para articular um movimento ou podema, precisa primeiro aspirar o sensorial, ou seja, atrair o som e o tato para o cérebro, e quando expirar, expressar o movimento ou podema. Entretanto, não devem ser confundidos os sons com fonemas e nem os movimentos com podemas. Por mobile, se entende a complexa veracidade sensório-motora de cada unidade de estesia do movimento e por podema, a correspondente percepção eclética e interpretativa por parte do dançante e sinestesinte. Na formação dos podemas, você pode observar aqui no gráfico a zona de articulação, por exemplo, masculino e feminino, se é a perna sesta, destra, se você olhar no vertical, tem o timbre, se é esquerda, direita, o acento tônico, se é abdução, se é adução. Isso nas vogais. Já nas consoantes, você pode observar, no som seriam consoantes, na dança seriam as compersonantais. Se você observar no gráfico,
mostra se ela é estática ou dinâmica, se o ponto de articulação, se ele é recepto-pernais, ou o papel das direcionais, o papel das trajetórias lineares. Assim o é na realização dos movimentos da dança bidançal da dança de salão. Os lábios bidançais formados pela dama, que é um lábio, e o cavalheiro, que é o outro lábio, que movimentam os lábios bidançais juntamente com o braço direito do cavalheiro, que toca em várias partes, não do palato, mas da cintura escapular da dama, para que as pernas realizem esses movimentos da dança bidançal. Aqui, os lábios bidançais fechados formam a postura latina. Já aqui, semiabertos formam a postura europeia. E aqui, as posturas aberta ligada e aberta semiligada, e existindo também a aberta ligada cruzada e aberta semiligada cruzada. Agora, a gente vai conhecer a articulação nasal. Se vocês observarem aqui no slide, são sons ou fonemas que saem pelo nariz. Por exemplo, o M e o N são naturalmente nasais. É só você falar o M e o N que você vai observar que o som sai pelo nariz. A mesma coisa acontece na articulação pelvical, fazendo paralelo entre a fala e a dança de salão. Observa que quando você fala, a maioria dos sons são bucais, são orais, saem pela boca. Muito poucos saem pelo nariz, nasal. A mesma coisa é com a dança de salão. A maioria das articulações são escapulares, da cintura escapular. Muito poucos são da articulação pelvical, que é a posição semifechada, pelve tribraçal biântero. Em outras palavras, quando você gira a dama no giro do samba, que é o giro lateral, o cavalheiro, o condutor, o comunicador tátil, ele escorrega a mão dele, saindo para a saída lateral, ele leva o braço da cintura escapular até a cintura pélvica e dá o comando para ela ir para trás, e logo em seguida, com a mão esquerda no alto, ele dá a condução do giro. Mas são muito poucos, a maioria é escapular, tanto que a gente brinca que quando o cavalheiro dança com a gente segurando na cintura pélvica, a gente chama ele de fanhoso. Por quê? Porque ele conduz na cintura pélvica. Em nosso sistema nervoso, a gente conhece como que funciona esse processo para falar uma palavra ouvida. Se você observar no slide, primeiro é a recepção na área auditiva primária dos sinais sonoros que codificam as palavras. Depois, interpretação das palavras. Em seguida, determinação dos pensamentos e das palavras a ser ditas. Transmissão de sinais da área de Wernicke. Em seguida, ativação de programas motores especializados na área de Broca para o controle da formação das palavras. E isso se forma o processo que é a transmissão de sinais sonoros para o córtex motor controlar os músculos da fala. A mesma coisa acontece no sistema nervoso central e periférico para dançar uma música ouvida. A recepção na área auditiva primária dos sinais sonoros que codificam as músicas, isso no córtex auditivo. A interpretação das músicas, que é na área de associação auditiva. Determinação dos pensamentos e dos passos a ser realizados, que é no córtex de associação motora. Aí vem a transmissão de sinais do interneurônio que envia mensagem para o neurônio motor na medula espinhal.
Daí, a ativação de programas motores especializados no córtex de associação motora para o neurônio motor no controle da formação dos passos, que completa a transmissão de sinais sonoros para o córtex motor controlar os músculos da dança. Como podemos ver aqui no slide, onde fica o córtex motor, o sensorial, o de associação motora, enfim, essas cores vêm com as letras, com as palavras na mesma cor, mostrando aonde fica cada parte no sistema do nosso cérebro. Para realizar a comunicação tátil, o comunicador ele parte da via eferente no sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, ou seja, para o braço ou para as mãos, para ele passar a informação tátil do que ele quer que a dama realize. Ele usou o sistema motor para realizar esse processo. Já o receptor, a dama, ela recebe a comunicação tátil pela via aferente no sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, como vocês estão vendo no slide. Já o receptor, a dama, ela utilizou o sistema sensorial para receber essas informações. Já trabalhamos os sistemas motores com o cavalheiro, os sistemas sensoriais com a dama, a receptora. E agora nós vamos partir para sistemas de associação, ou seja, associando tanto o sensorial quanto o motor, que daí sim saem os passos da dança de salão. Essa é a última etapa da comunicação intralinguística, em que tanto o comunicador, que recebeu via sensorial pelo ouvido a música, associou o som e passou, através do proprioceptivo, a comunicação tátil para o receptor, que por sua vez usou a via para receber a mensagem tátil, compreender e fazer a associação entre o sensorial e motor. E agora os dois juntos, usando a comunicação proprioceptiva, começa a fazer o passo finalmente propriamente dito. Aqui acaba a comunicação intralinguística. Doravante, nós vamos trabalhar a etapa extralinguística. Vocês observam aqui que tanto o comunicador e o receptor enviam pelas vias eferentes até as pernas, como mostra o slide, e assim internamente realizam o proprioceptivo e doravante vão começar a trabalhar o processo externo, é aquele em que a gente vê. O intralinguístico a gente não consegue ver, sabe que está acontecendo internamente. E agora sim, a partir da realização do passo, nós vamos começar o processo extralinguístico. Então, para encerrar esse processo, vamos conhecer esse processo de comunicação motossensitiva, que começa, quem conduz é o córtex cerebral e cerebelo. O que conduz? A mensagem unidançal, pessoal para cada dançarino. Em que canal? Piramidal e extrapiramidal, ou eferente e aferente. Para quem? Neurônio motor inferior. Com que efeitos? Impulsos que agem sobre os músculos estriados esqueléticos. Comunicação extralinguística, cinésica. O dicionário Always define cinésica como parte da semiótica que estuda os movimentos e processos corporais que formam um código de comunicação extralinguística, entre os quais o enrubescimento facial,
o menear de ombros, os movimentos de olhos. Em outras palavras, cinésica é o estudo da linguagem corporal, a comunicação não verbal. Por eu ser uma profissional da dança na área de ensinar a dançar a dois, os diversos ritmos da dança de salão e passos, preciso ter um extenso vernáculo bidançal nas diversas danças de salão. Entretanto, deixo aqui registrado que não é tão vasto o meu vernáculo bidançal quanto os mestres de danças a dois, como no samba show, os mestres William Ribeiro e Shirley Ribeiro, no tango, os mestres Paulo Araújo e Giovanna Luz, na salsa, como os mestres Rodrigo Oliveira e Karina Carvalho, no samba rock, os mestres Magu e o Edson, no chorinho, os mestres Valdeci de Souza e Cristininha, no rock, Lindy Hop, os mestres Mauro Lima e Adriana Guiar e tantos outros. Na linguagem sinestésica bidançal, meu objetivo são observar os movimentos e processos corporais que formam um código de comunicação extralinguística, que não pertence ao sistema das linguagens sinestésica unidançal e tátil bidançal, mas que se associam à aplicação deste na produção e na compreensão dos expressados no que tange ao sujeito ou à situação e ao conhecimento de mundo que os dançantes compartilham. Então vamos observar os movimentos e os processos que formam o passo do tango, que é do conhecimento do mundo bidançal que os dançantes compartilham. Por exemplo, se você observar aqui no slide, nas fotos à esquerda, a de cima, o movimento, o podal é um mobile em sema, ou seja, duas sítempas de semínima que formam uma mínima. Mas o movimento é retilíneo com a mesma perna sem mudar o sentido. Ou seja, é um movimento com duas sítipas no mesmo sentido, sem mudar para a direita, para a esquerda, mantém o sentido dele, como vocês observam abaixo. Já no segundo podal, acontece um hiato, é uma característica do tango. São dois móviles em hiato. Dois móviles significa o quê? A dama leva o sentido da direita para frente em uma semínima e depois a mesma perna direita abre em abdução para a direita. O cavalheiro comunicador, ele leva a esquerda atrás e colocando paralelo à sua direita, ele faz abdução para a sua esquerda. Então são dois movimentos, dois sentidos diferentes, por isso é um hiato. E no português a gente sabe que um hiato, por exemplo, caatinga, são em sílabas diferentes, ca, a, tinga. As sílabas são aquilo que a gente coloca numa respiração, as várias consoantes, vogais em suma, que formam uma sílaba. A mesma coisa é na dança, só que não uma sílaba, uma sítempa. São movimentos móveis que você faz dentro de uma sítempa, dentro de um tempo musical. Aqui no caso é um hiato, mas existe dimóvel e existe trimóvel, que seriam os ditongos e os tritongos. A gente realiza dois movimentos em um tempo, três movimentos em uma semínima. A gente vai ver mais à frente. Se você observar, já na terceira podal, são dois móveis com a mesma perna, mas em sentido diferente, ou seja, outro hiato. Já no quarto podal, você vai verificar que é o que? É uma sema novamente. Eles mantêm o mesmo sentido. Já nesse outro slide, você observa no quinto podal uma sema novamente.
Entretanto, você observa que ele foi com movimento retilíneo, enquanto a dama foi com um movimento mais em diagonal, mas sem mudar o sentido. Ela cruza a perna, mas é considerado uma sema. Já no sexto podal, você observa de novo uma sema, ou seja, um movimento com duas sítmpas. Já abaixo, no sétimo podal, é um hiato novamente, que são dois movimentos em sentidos diferentes. E no último podal, que seria o oitavo podal, é um mobile apenas, mas em sema, ou seja, duas sítmpas. É um mobile apenas, é o que difere do hiato, que são dois mobiles em sentidos diferentes. O sema é um mobile com o mesmo sentido. E como estamos falando em tempos, em sítmpas, em hiato, em sema, é importante conhecer dimobile e trimobile. Por exemplo, aqui nesse gráfico, você observa que existe o passo base, que é o samba no pé. Você vê que a música é 2/4, o passo no compasso é 1. E se você observar o passo base na unidade de tempo é binário, célere, compasso 1 novamente. O movimento do comunicador, se você for ver, então, é um trimobile. Por quê? Porque na verdade é o samba no pé. Então você realiza semicolcheia, semicolcheia, colcheia, colcheia, semicolcheia, semicolcheia. Isso forma um trimobile. A mesma coisa é o receptor. Se você for ver no pagode, 2/4, o passo no compasso, ele gasta 2 compassos. E ele é um binário ternário célere. No primeiro compasso, você observa ele usando um dimobile. São duas colcheias dentro de um tempo. Por isso que se chama dimobile. Entenderam a diferença de dimobile para trimobile? Caros amigos de profissão, chegamos ao final desse primeiro diagrama da dança de salão. Fico feliz se você chegou agora até o final. Mostra que você realmente busca o conhecimento, aprender. Parabéns. Estamos indo até o próximo, onde trabalharemos biomecânica dançal. Matéria muito interessante. Vocês vão ter uma visão da dança de salão, bidançal, de forma que vocês nunca pensaram. E vocês executam sem saber. Obrigada. Até o próximo.